eu me separei, e agora? Né? E agora o que fazer? Então, exatamente a separação para filhos, né? Então, o que acontece, né, quando um casal que tem filhos decide se separar, né? Como agir dali para frente, como tocar dali para frente, né? Na lei sistêmica, o que vemos, né? Que todos os relacionamentos eles têm um lugar definido, né? Então, uma das posturas assim que a gente sempre salienta, né, para que todas as pessoas tenham depois do término do relacionamento, é respeitar o lugar desse relacionamento, né? Você não pode de alguma maneira trocar, né? Você diz assim, algumas pessoas, agora eu arrumei alguém muito melhor, né? Ou agora não, agora eu vou procurar alguém totalmente diferente, né? Ou não vou mais encontrar alguém que me faça passar o que eu passei, que me faça sentir o que eu senti. Agora realmente vou encontrar uma pessoa que seja muito melhor para mim. É um desejo válido e é um desejo da evolução, né, que todos nós devemos ter, de querer o melhor para nós, né, desde que tenhamos congruência, né, que realmente também somos o melhor para outra pessoa, né, aquele melhor que nós queremos para nós, né, que a outra pessoa possa nos dar realmente, né. E você não pode automaticamente exigir algo, né, que você não tem do outro, né? Então, subentendendo que todas as relações é uma troca, né, e toda troca ela tem que ser equilibrada, né? Se a troca desequilibra, os relacionamentos acabam. E geralmente já acabou porque alguma coisa aí mexeu na hora. Então, ok, acabou, né? Então, o que eu vejo, né? Não tirar o lugar, né? Isso é importante de perceber na linha sistêmica. O que é não tirar o lugar? Então, por exemplo, se você está ali no primeiro casamento, a primeira pessoa que você teve filhos, mas essa pessoa já foi o terceiro relacionamento afetivo, já foi a terceira ligação que você teve, ou a quarta, ou a quinta ligação que você teve, então ele tem um lugar, né? Ele é o quinto relacionamento desse quinto relacionamento teve filhos, né? E na lei sistêmica nós compreendemos que todo relacionamento é um novo relacionamento. É um relacionamento único. E assim deve ser lidado como tal, né? Deve se agir como tal. Caímos muitas vezes no erro de comparar, né? De dizer, esse é melhor ou esse é pior, né? O que eu tinha antes era muito melhor ou muito pior. E isso é um erro crasso, assim, que afeta muito o relacionamento que está vindo agora ou que já está agora e também afeta e ofende o relacionamento antigo. E essa ofensa, por mais que seja justa, né? Por mais que seja, não, realmente esse relacionamento aí não foi bom para mim, mesmo que esse relacionamento não tenha sido bom, ele tem um lugar e tem uma história, como se fosse um período da sua vida que teve que ser vivido, que foi vivido, né, de uma maneira daquela maneira que trouxe algumas experiências e talvez trouxe filhos para sua vida, que trouxe muitas outras coisas, né? Então, o que nós pedimos primeiro, né, o que nós vemos na linha sistêmica e também começa a afetar o relacionamento de hoje, né, as pessoas que começam a trazer assuntos do relacionamento anterior. Então, se você se separou, você tem que ter uma postura de gratidão por tudo como foi. Esse foi o homem, essa foi a mulher que eu escolhi, esse foi o jeito que nós soubemos lidar, assim foi como nós lidamos naquele momento, naquela época. De outra maneira, talvez não conseguimos lidar, talvez conseguimos lidar com outras pessoas de outra maneira, mas entre nós dois foi assim que transcorreu. É muito importante que vemos que tudo que acontece num relacionamento, né, entre iguais, entre casal, por exemplo, ele é dos dois, né? Ele não é de outro, né? Ele é relativamente dos dois, né? Então, a parte boa, a parte ruim disso tudo sempre será dos dois. Nunca será só de um, né? Nunca será só,
Se não fosse eu, o relacionamento teria tido problemas. Se não fosse eu, o relacionamento teria acabado antes, né? Se não fosse eu, o relacionamento teria... Deixa eu ver aqui. O relacionamento não teria durado muito tempo. Se não fosse eu, não sei o quê. Então, veja, ou ele ou ela aprontou, ou ele ou ela era ruim, ele ou ela traiu, né? Então, o outro não fazia isso, o outro não se dedicava, o outro era daquele jeito. Notem que isso é totalmente desrespeitoso para para a sua própria força de se relacionar. Entende? Isso é bem sutil de alinhar essa postura, né? De ver como alinhar essa postura, né? Porque quando você, de alguma maneira, você traz essa parte de dizer assim, olha, o outro fez isso para mim, você não está enxergando a sua parte, né? Não está enxergando o seu lado evolucional. Então, o que fazemos quando termina? Aceita como foi e tem gratidão por exatamente como foi. Porque isso não vai mudar da sua história, né? Aquela pessoa que passou na sua vida, ela tem lugar garantido na sua vida. Você não vai conseguir tirar, você não vai conseguir jogar fora. E se você excluir, o sistema vai te penalizar. Porque é uma lei que atua sobre todos os relacionamentos, sobre todas as situações que não podemos excluir. Porque quando excluímos algo, aquilo ganha força, ganha intensidade, né? Então, como funciona a exclusão, né? Então, por exemplo, agora estamos vivendo um momento de coronavírus, né? Estamos aqui em março de 2020. Então, estamos vivendo uma época de coronavírus. Você imagina que foi excluído de nós, né, da população, a questão de visitar os pais e de sair de casa, né? De quem já está indo no 7º dia de quarentena já deve estar sentindo falta de sair de casa. Antes nem percebia, né? Antes não percebia que sair de casa era bom, que visitar os pais era bom, né? Ou visitar alguém era bom. Antes não percebia. Agora que foi tirado, isso ganhou força. Então toda a exclusão ganha muita força, né? Então, por exemplo, na justiça trabalhista, né? Quando uma pessoa é demitida, né, a tendência é que às vezes ela vai procurar a justiça trabalhista, porque ela foi excluída, aquilo gerou força. Não procuram geralmente na admissão, né? Ou ela não pede demissão, dificilmente, exceto casos de assédio e tal, dificilmente ela vai na justiça, né? Quando ela diz, eu achei algo melhor, vou para outro lugar. Tudo que excluímos ganha força, né? Então, vocês imaginem, tem a tua mesa aí, tem 4, 6 cadeiras. Você nem percebe que ela tenha 6 cadeiras, né? Fica, ok, tem 6 cadeiras. Mas se tirar todas as 6 cadeiras, ou tirar uma, você vai perceber, cadê a cadeira? Né? Onde está a cadeira? Então, é nesse movimento que percebemos que aonde que a exclusão tem força. Então, quando no nosso relacionamento tiramos alguém, tiramos a história e anulamos aquela história, isso não quer dizer que você tem que sair contando a história, e também é uma boa postura depois de terminar o relacionamento, não sair contando as histórias, né? Mas é respeitar aquele lugar. Foi meu namorado, foi meu marido, é o pai dos meus filhos. Mas ele era muito ruim contigo, ele falava muito mal, ele chegava tarde em casa, não te respeitava. Então, como você responde, né, frente a isso? É o pai dos meus filhos, eu escolhi, realmente nós tivemos as nossas dificuldades, mas eu dou lugar a ele, eu dou um bom lugar a ele, dou um bom lugar a ela. Eu sei que na raiva e na dor, né, e quando tem dor ficamos mais emaranhados ainda, porque a dor faz com que ficamos com aquele relacionamento por muito tempo. Isso é o mais louco dos relacionamentos, né? Que quando ficamos com dor, o relacionamento persiste, o relacionamento continua. Eu já atendi casos assim já fiz constelação no ambiente judiciário, em que um casal permaneceu casado 3 anos.
ou tiveram uma filha, e eles ficaram em litígio 12, não, desculpa, 9 anos. Então eles ficaram em relação 3 anos casados e 9 anos de litígio. Imagine vocês que esse casal permaneceu, né, litígio para quem talvez não seja do direito, né? Eu também não sou advogado, mas já estou habituado aos termos por fazer constelações no direito. Então, litígio é o tempo que demora, né, para se resolver algo, né? Então, esse casal não se resolveu, não se compreendeu, não se entenderam, e ficaram em litígio, né, para não vai viver. Então, eles de alguma maneira ficaram 3 anos casados, se relacionando de uma maneira, entre aspas, positiva, né? Ou na visão moral clássica, né? Se relacionar. Então a gente diz, não deu certo, né? Que pena que não deu certo, tá? Tiveram 3 anos juntos. E aí depois ficaram 9 anos brigando na justiça lá por motivo um do outro e tal. E aí a gente vê assim que não tinha muita lógica, né? Não tinha muita lógica assim, que eles estavam requerindo um do outro, né? Coisas que, se outro casal, eles diriam, meu Deus, isso aí é fácil, separar, né? Então contradiz a lógica, e aquele processo contradizia a lógica. Mas o que acontecia? Eles, de alguma maneira, eles entraram em uma relação de troca. Então eles começaram, né, a trocar ofensas, começaram a trocar agressões, começaram a fazer uma queda de braço, que também é uma relação, né? Também se configura numa relação. Então, quando eles terminaram, de alguma maneira a relação deles saiu do positivo moralmente, né? E entrou totalmente no negativo. E mesmo assim continuou uma troca. Continuou um equilíbrio entre os dois, né? Continuou fazendo com que esses dois permanecessem nessa relação em litígio. Então, veja que um relacionamento, para que a gente tire o peso, né, ou termine a dor, e que possa estar liberado para um outro relacionamento, embora um estava com outro relacionamento, o outro já estava no outro relacionamento também, não me recordo agora se eles já tinham outros filhos, acho que acredito que sim. O que transformava eles liberados para a vida, né? Isso é compreender assim, que quando você tem um assunto pendente, um assunto que está ali atrás pendente, está te segurando, você não consegue caminhar livremente para a tua vida com as coisas. E esse foi um movimento importante, né? E esse é um movimento importante que estamos vendo na nossa história, na nossa vida, né? Que esse movimento para a vida, né? Esse movimento para a vida tem que ser liberado, tem que estar liberado, né? Tem que ser alterado, né? Tem que se liberar o outro. Então, nesse processo, nós percebemos, e eles também perceberam, dentro de uma constelação familiar, que eles estavam emaranhados ainda, né? E para se separar, primeira coisa, temos que pegar a nossa parte, temos que concordar com a nossa parte, temos que aceitar a nossa parte, temos que respeitar o lugar do outro, né? Então, essa pessoa tem um lugar primordial, tem um lugar exato, tem um lugar necessário para a nossa vida.